Seu cachorro é muito barulhento. Minha irmã reclamou, mesmo morando de favor na minha casa. Dias depois, meu cachorro desapareceu. Porém, quando seu ex-marido invade a casa, ela implorou que ele aparecesse. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu não aguento mais. Ou esse bicho sai daqui, ou quem sai sou eu. A voz estridente da minha irmã, Clara, cortou o silêncio da manhã com uma faca. Eu estava na cozinha com as mãos sujas de massa de pão e meu coração afundou no peito. Do lado de fora, no quintal, Thor, meu pastor alemão aposentado, latiu mais uma vez. Era um latido forte e imponente, o latido de um cão que passou a vida inteira protegendo pessoas. Ele estava apenas avisando que o carteiro havia chegado, como fazia todas as manhãs. Mas para Clara, era o estopim para mais uma briga. Respirei fundo, limpando as mãos no avental antes de me virar para encará-la. Ela estava parada na porta da cozinha, com os braços cruzados, o rosto contorcido numa máscara de pura irritação. Os olhos que um dia brilhavam, agora estavam sempre nublados pela raiva. Era difícil reconhecer a mulher à minha frente como a mesma irmã que eu resgatei aos prantos da casa do ex-marido há pouco mais de um mês. Naquela noite, ela me ligou desesperada, a voz entrecortada por soluços pedindo ajuda. Eu não pensei duas vezes. Dirigi por horas até sua casa e a encontrei encolhida no canto da sala, com uma marca roxa começando a aparecer no seu braço. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Eu a abracei, prometi que tudo ficaria bem e a trouxe para a segurança do meu lar, para o meu refúgio. E parte desse refúgio sempre foi o Thor. Ele foi meu parceiro na polícia por quase 8 anos. Juntos enfrentamos situações que a maioria das pessoas só vê nos filmes. Ele não era apenas um cachorro, era meu colega, meu protetor, meu melhor amigo. Quando ele se aposentou por causa de uma lesão na pata, fiz questão de adotá-lo. Era o mínimo que eu podia fazer por toda a lealdade que ele me deu. Ele era a presença silenciosa e constante que me dava segurança para dormir à noite. Clara, já conversamos sobre isso. O Thor não vai a lugar nenhum. Esta é a casa dele tanto quanto é a minha. Casa dele. Camila, pelo amor de Deus, é um animal. Eu sou a sua irmã, sangue do seu sangue. Você vai mesmo escolher um cachorro no meu lugar, depois de tudo que eu passei? A chantagem emocional era sua nova arma favorita. Ela usava o trauma que viveu como um escudo e, ao mesmo tempo, como uma espada. Eu entendia que ela estava ferida, que o relacionamento abusivo a tinha quebrado de várias maneiras. Mas não podia aceitar que ela descontasse toda a sua amargura no meu cachorro. Desde que chegou, a implicação com o Thor foi instantânea. No começo eram pequenas reclamações. Ele solta muito pelo, o cheiro dele está impregnado na casa. Ele fica me encarando, me dá arrepios. Eu tentava contornar. Limpava a casa com mais frequência, mantinha Thor perto de mim, mas nada adiantava. A antipatia dela só crescia, transformando-se num ressentimento palpável que envenenava o ar da minha casa. Ele é barulhento, Camila. Qualquer coisinha é motivo para um escândalo. Eu preciso de paz para colocar minha cabeça no lugar, e esse cachorro não deixa. Ela continuou, a voz subindo de tom. Ele está apenas fazendo o trabalho dele, que é proteger a casa, proteger a nós. Ele não late à toa. Você deveria se sentir mais segura com ele por perto. Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Segura? Aquele monstro me assusta. Do jeito que ele é grande, um dia ainda vai atacar alguém. Vai atacar a mim. Aquilo foi a gota d'água. Thor era o cão mais dócil e treinado que eu já conheci. Ele podia parecer intimidador, mas com a família, era um ursinho de pelúcia gigante. A acusação dela foi tão injusta que senti meu sangue ferver. Nunca mais repita uma coisa dessas, Clara. Você não conhece o Thor. Você não faz o menor esforço para conhecê-lo. Tudo o que faz é reclamar. A tensão entre nós era quase física. Podíamos senti-la no café da manhã, no silêncio pesado durante o jantar, na forma como ela se desviava para não passar perto de onde Thor estava deitado. Eu me sentia uma estranha na minha própria casa.
O espaço que antes era meu santuário de paz, agora era um campo de batalha. E o pior de tudo era a ingratidão. Eu abri minha porta, ofereci meu ombro, dei meu apoio incondicional e, em troca, recebia queixas e ultimatos. Comecei a me questionar se tinha feito a coisa certa ao trazê-la para cá. Eu a amava, ela era minha única irmã, mas o custo para minha paz de espírito estava se tornando alto demais. Eu andava pisando em ovos, medindo cada palavra, tentando evitar os gatilhos que a faziam explodir, e quase sempre o gatilho era o meu cachorro. Naquela noite, a discussão se arrastou por mais de 1 hora. Argumentos foram jogados de um lado para o outro, feridas antigas foram reabertas. No fim, exaustas, nos recolhemos aos nossos quartos em silêncio. Antes de dormir, fui até a sala, onde Thor dormia em sua caminha ao lado do sofá. Ajoelhei-me ao seu lado e afaguei sua cabeça grande e macia. Ele abriu os olhos lentamente e lambeu minha mão como se dissesse que tudo ficaria bem. Você é um bom menino, meu amigo, sussurrei, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Me desculpa por tudo isso. Naquele momento, olhando para a lealdade inabalável nos olhos do meu cão, tomei minha decisão. Eu não abriria a mão dele. Por ninguém. Clara teria que aprender a conviver com ele, ou então a decisão de quem sairia da casa não seria minha. Mal sabia eu que, em breve, a situação tomaria um rumo que eu jamais poderia imaginar. A manhã seguinte à nossa grande briga nasceu em um silêncio estranho e pesado. Normalmente, o primeiro som que eu ouvia era o clique suave das unhas de Thor no piso de madeira, seguido pelo seu nariz úmido cutucando minha mão para me acordar. Mas naquele dia, nada. Apenas um vazio que gelou minha espinha antes mesmo de eu abrir os olhos completamente. Sentei-me na cama, o coração já batendo um pouco mais rápido. Thor? Chamei, mas apenas o silêncio respondeu. Levantei e fui até a sala. A caminha dele estava vazia. A tigela de água, intocada. Olhei pela porta dos fundos, esperando vê-lo patrulhando o quintal, mas não havia sinal dele. Uma pontada de preocupação começou a se transformar em pânico. Fui até o quarto de Clara. A porta estava entreaberta, a cama arrumada de um jeito apressado. Ela também não estava lá. O carro dela, no entanto, continuava na garagem. Meu estômago deu um nó. O que estava acontecendo? Tentei ligar para o celular dela, mas caiu direto na caixa postal. De novo e de novo. A cada tentativa frustrada, o pânico crescia. Minha mente começou a criar cenários terríveis. Será que o ex-marido dela a encontrou? Será que ele os machucou? Mas no fundo do meu coração, uma semente de suspeita, plantada a noite anterior, começava a germinar. A frase dela ecoava na minha cabeça. Ou esse bicho sai daqui, ou quem sai sou eu. O dia se arrastou como uma tortura. A cada hora que passava, eu ficava mais desesperada. Andava de um lado para o outro na casa silenciosa, que agora parecia grande e vazia demais. A ausência de Thor era uma dor física, um buraco no meu peito. Eu olhava para a caminha vazia e sentia as lágrimas queimarem meus olhos. Ele era minha sombra, minha companhia constante. Sem ele, a casa perdia a alma. Pensei em ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Minha irmã e meu cachorro sumiram, mas o carro dela está aqui. Soaria como um alarme falso. Eu precisava esperar, mas esperar estava me matando. Foi quase no final da tarde que a porta da frente se abriu. Clara entrou, parecendo exausta. Ela não parecia assustada ou ferida, apenas cansada. E estava sozinha. Onde você estava? Pelo amor de Deus, Clara, onde está o Thor? Disparei, correndo até ela. Ela evitou meu olhar, tirando os sapatos lentamente, como se quisesse adiar a resposta. Nós fomos caminhar. Caminhar? Onde? Por que não me avisou? Por que não atendeu o telefone? As perguntas saíam atropeladas. Finalmente, ela me olhou, e seus olhos estavam frios. Eu precisava de ar. Levei-ele para um parque bem longe daqui para ele gastar um pouco de energia. Achei que faria bem. E? Onde ele está, Clara? Eu insisti, já sentindo o sangue gelar. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar uma mentira bem ensaiada. Ele fugiu, Camila. Vi um gato ou algum outro bicho, não sei. Puxou a guia da minha mão com tanta força que eu caí.
Ele correu para dentro de um matagal e não voltou mais. Eu procurei por horas, juro que procurei. Gritei o nome dele até ficar sem voz. Eu a encarei incrédula. A história não fazia o menor sentido. Thor era um cão treinado. Ele nunca, em toda a sua vida, desobedeceu a um comando de ficar ou voltar. A ideia dele simplesmente fugir e desaparecer era absurda. E a atitude dela, não havia dor, não havia desespero em sua voz. Havia apenas um cansaço calculado. Você o procurou por horas e não me ligou? Nem uma vez? Minha voz era um sussurro carregado de acusação. Meu celular ficou sem bateria. Ela respondeu rápido demais. Outra mentira. Naquele instante, a suspeita se tornou uma certeza de cortar o coração. Eu não sabia exatamente o que ela tinha feito, mas sabia que não tinha sido um acidente. Ela havia se livrado dele. A minha própria irmã, a mulher que eu acolhi em minha casa para proteger, havia traído minha confiança da forma mais cruel possível. Os dias seguintes foram um inferno. A convivência se tornou insuportável. Nós não conversávamos, apenas trocávamos o mínimo de palavras necessárias para coexistir. Eu passava o dia fora, colando cartazes de procura-se, com a foto de Thor por toda a cidade, visitando abrigos de animais, conversando com as pessoas. Clara ficava em casa, agindo como se nada tivesse acontecido, como se um membro da nossa família não tivesse desaparecido por culpa dela. A frieza dela era a prova que eu precisava, mas não era algo que eu pudesse usar contra ela. Era minha palavra contra a dela. Eu mal comia, mal dormia. A cada carro que passava, a cada latido que eu ouvia na rua, meu coração disparava com uma ponta de esperança, logo seguida por uma onda de desesperação. Eu estava de luto, mas um luto sem corpo, sem um fim. Até que na quinta noite, quando eu já estava quase perdendo todas as esperanças, ouvi um som fraco vindo da porta dos fundos. Um arranhão hesitante, quase inaudível. Meu coração parou. Corri até a porta e quando abri, meu mundo voltou para os eixos. Lá estava ele, Thor. Ou o que sobrou dele. Estava coberto de lama, magro ao ponto de seus ossos ficarem visíveis e com as patas em carne viva. Ele me olhou com seus olhos cansados, deu um gemido baixo e desabou no chão, exausto demais para ficar de pé. Caí de joelhos ao lado dele, as lágrimas que eu segurei por dias finalmente jorrando numa enchente de alívio e dor. Eu o abracei sem me importar com a sujeira, sussurrando o nome dele repetidamente. Ele estava em casa. Meu menino tinha voltado para casa. Clara apareceu na porta da cozinha, atraída pelo barulho. Quando ela viu Thor deitado no chão, seu rosto empalheceu. Não havia alegria, não havia alívio em seus olhos. O que eu vi nos olhos dela foi puro e simples descontentamento. Um choque por seu plano ter falhado. Naquele momento, enquanto eu acariciava meu cão exausto, eu olhei para minha irmã e a vi claramente pela primeira vez. A mulher que o amava estava enterrada sobre camadas de amargura e egoísmo. A guerra silenciosa na nossa casa acabou. Agora era apenas uma questão de tempo até a batalha final. Eu não estava em casa quando tudo aconteceu. Tinha tirado o dia de folga para levar Thor ao veterinário. Ele precisava de um check-up completo, depois da sua terrível jornada de volta para casa. O médico disse que, por um milagre, ele não tinha ferimentos graves, apenas exaustão, desidratação e as patas machucadas. Deixei-o em casa, dormindo profundamente em sua cama, e saí para comprar os medicamentos e uma comida especial para ajudá-lo a recuperar o peso. A tensão entre mim e Clara era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Mal nos falamos naquela manhã. Eu só não imaginava que, na minha ausência, o inferno que ela tanto tentou deixar para trás a encontraria novamente. O que vou contar agora foi o que Clara me confessou horas depois, com o rosto pálido, a voz trêmula, entre soluços de culpa e alívio. Depois que saí, Clara tentou ter um dia normal. Ligou a televisão, tentou se concentrar em um filme, mas não conseguiu. A simples presença de Thor na sala a incomodava profundamente. Cada vez que ele se mexia ou soltava um suspiro cansado durante o sono, ela sentia uma pontada de raiva. Ele era a prova viva de sua crueldade, um lembrete constante de que seu plano havia falhado. O olhar dele, mesmo adormecido, parecia julgá-la. Ela não suportava. Em um impulso de irritação,
ela o acordou e, com a desculpa de que o cheiro de seus remédios a estava incomodando, o guiou até a garagem e trancou a porta. Finalmente, pensou ela, um pouco de paz. Ela voltou para o sofá e o silêncio que tanto desejava finalmente preencheu a casa. Mas a paz durou pouco. Cerca de 1 hora depois, batidas fortes e violentas soaram na porta da frente. Não eram batidas de um visitante comum. Eram socos. O coração de Clara gelou. Ela conhecia aquela fúria. Rastejando até a janela da sala, ela espiou pela fresta da cortina. E lá estava ele, seu ex-marido, bêbado, com os olhos vermelhos de ódio, gritando o nome dela. O pânico a paralisou. Como ele a encontrou? Ela tinha sido tão cuidadosa. Ela recuou da janela, tremendo da cabeça aos pés. O celular. Ela precisava ligar para a polícia, para mim. Olhou em volta, desesperada, e viu o aparelho em cima do balcão da cozinha, do outro lado da sala, longe demais. Antes que pudesse pensar em uma forma de alcançá-lo, ouviu o som de vidro se quebrando. Ele tinha arrebentado a pequena janela ao lado da porta e estava enfiando o braço para dentro, tentando destravar a fechadura. Era o seu pior pesadelo se tornando realidade. Todo o progresso que ela achava que tinha feito, toda a segurança que sentia na minha casa, tudo desmoronou em um instante. O clique da fechadura sendo destravada foi o som mais aterrorizante que ela já ouviu. Ela não pensou. Apenas correu. Subiu as escadas, tropeçando nos próprios pés, e se trancou no meu quarto, o mais longe possível da porta da frente. Empurrou minha cômoda contra a porta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a madeira. Lá embaixo, o ouviu entrar, gritando seu nome, a voz arrastada pela bebida e pela raiva. Eu sei que você está aí, sua... Eu só quero conversar. Mas ela conhecia bem as conversas dele. Sabia como elas terminavam. Ouviu seus passos pesados na escada. Um por um, cada degrau rangendo, era uma batida a mais em seu coração aterrorizado. Ele chegou à porta do quarto e tentou forçar a maçaneta. Abra essa porta, Clara. Não me faça arrombá-la. Quando ela não respondeu, o primeiro impacto veio. O ombro dele contra a madeira. 1, 2, 3 golpes. A porta tremeu. A cômoda se arrastou um pouco pelo chão. Ela se encolheu no canto mais distante do quarto, abraçando os próprios joelhos e as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela estava presa. Sem telefone, sem saída, sem ninguém para ajudá-la. A madeira da porta começou a rachar. Ele ia entrar. Era o fim. E então, em meio ao terror absoluto, uma imagem surgiu em sua mente. O focinho cinzento, os olhos castanhos, o cão que ela havia trancado na garagem. Um fio de esperança, por mais improvável que parecesse, a atingiu. O cachorro que ela odiava, que ela tentou abandonar, era sua única chance. Em um ato de puro desespero, ela esperou o próximo impacto dele contra a porta. No momento em que ele recuou para tomar impulso novamente, ela tirou a cômoda do caminho, abriu a porta com um estrondo e passou por ele como um raio. Ele foi pego de surpresa, demorando um segundo crucial para entender o que estava acontecendo. Esse segundo foi tudo o que ela precisou. Ela desceu as escadas correndo, o som dos passos furiosos dele logo atrás. Correu direto para a porta que dava para a garagem, suas mãos escorregadias de suor tentando girar a chave na fechadura. Conseguiu. Abriu a porta e gritou com toda a força de seus pulmões. Thor, pega ele! O que aconteceu em seguida foi uma mistura de velocidade, som e fúria contida. Thor, que estava deitado e alerta com toda a gritaria, saiu da escuridão da garagem não como um animal de estimação, mas como a arma treinada que ele era. Ele não latiu. Ele não hesitou. Ele viu o homem avançando sobre Clara, avaliou a ameaça em uma fração de segundo e agiu. Ele se lançou no ar. O ex-marido dela mal teve tempo de se virar antes que quase 80 quilos de músculo e instinto
o atingissem no peito, derrubando-o no chão, com um baque surdo. Thor não mordeu para ferir gravemente. Ele mordeu para controlar. Suas mandíbulas se fecharam no braço do homem, imobilizando-o no chão. Um rosnado baixo e profundo, vindo do fundo do seu peito, era o único som que ele fazia. Uma promessa de dor caso o invasor tentasse se mover. Clara ficou encostada na parede, ofegante, observando a cena em estado de choque. O homem que a aterrorizou por anos estava completamente dominado, neutralizado pelo cão que ela havia desprezado e descartado. O animal que ela tentou fazer desaparecer havia acabado de salvar sua vida. Ao longe, o som de sirenes começou a crescer. Os vizinhos, alertados pelos gritos e pelo barulho da invasão, haviam chamado a polícia. A ajuda estava a caminho, mas a salvação já estava ali, rosnando baixinho na sua sala de estar. Quando virei na minha rua, meu coração despencou. 2 viaturas da polícia estavam paradas em frente à minha casa, as luzes girando em um silêncio assustador. Larguei o carro de qualquer jeito no meio-fio e corri para dentro, a mente inundada pelos piores cenários. A porta estava aberta. Entrei em pânico, gritando o nome de Clara. A cena que encontrei na minha sala me parou de imediato. Havia 2 policiais, cacos de vidro perto da porta e uma pequena mesa de centro virada. O ex-marido de Clara estava sentado no meu sofá, algemado, com um rasgo na manga da camisa e um olhar vazio e derrotado. E no canto da sala estava Clara, enrolada em um cobertor, pálida como cera, sendo amparada por uma policial. Meu olhar, no entanto, foi direto para a figura sentada calmamente ao lado do outro policial, como se fosse o dia mais normal do mundo. Thor. Ele me viu, abanou o rabo uma vez e soltou um pequeno suspiro, como quem diz: está tudo sob controle, já pode assumir daqui. Foi um alívio tão profundo que minhas pernas fraquejaram. Ele estava bem, Clara estava bem. Depois que os policiais levaram o invasor e terminaram de colher os primeiros depoimentos, a casa finalmente mergulhou no silêncio. Um silêncio agora preenchido por uma verdade inegável. Thor havia salvado a vida da minha irmã. Quando ficamos sozinhas, Clara não conseguia me encarar. Ela tremia, não mais de medo, mas de outra coisa. Algo que vinha de dentro. Eu fiz um chá para nós 2 e me sentei na poltrona em frente a ela. Esperei. Eu sabia que algo precisava ser dito, e não seria eu a começar. Finalmente, com a voz embargada, ela quebrou o silêncio. Ele teria acabado comigo, Camila. Se não fosse pelo cachorro, ele teria... Ela não conseguiu completar a frase. As lágrimas começaram a cair, grossas e pesadas. Eu sei, respondi, a voz suave. O Thor protegeu você. Ele protegeu a nossa casa. As minhas palavras, em vez de confortá-la, pareceram quebrar a última barreira que restava dentro dela. Ela começou a soluçar, um choro convulso, cheio de culpa. Eu preciso te contar a verdade, ela disse entre os soluços, sobre como ele sumiu. Eu apenas assenti, o coração apertado, preparado para ouvir o que eu já sabia ser verdade. Ele não fugiu, ela confessou, a voz quase um sussurro. Fui eu. Naquela manhã, depois da nossa briga, eu estava cega de raiva. Raiva de você, dele, de mim, do mundo. Eu o coloquei no carro e dirigi por mais de 1 hora. Eu o levei para uma estrada de terra, a mais de 50 quilômetros daqui, onde não passava ninguém. E eu o deixei lá. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Ouvir a confirmação da sua crueldade doeu mais do que eu imaginava. Ela o abandonou para morrer, sozinho e confuso, apenas por despeito. Eu mandei sair do carro e arranquei. Ela continuou,
olhando para as próprias mãos como se fossem as de uma estranha. Pelo retrovisor, eu o vi parado no meio da estrada, me olhando partir. Aquela imagem, ela não saiu mais da minha cabeça. E mesmo assim, ele voltou. Ele andou todo aquele caminho de volta para casa. E hoje ele me salvou. Ela ergueu os olhos para mim, o rosto lavado em lágrimas. Você pode me perdoar, Camila. Eu sei que não mereço, mas eu preciso que você me perdoe. Eu a observei por um longo momento. A raiva que eu sentia nos últimos dias havia se dissipado, substituída por uma tristeza imensa. Tristeza por ela, pela pessoa amarga que seus traumas a haviam tornado. Tristeza pela nossa relação, que talvez nunca mais fosse a mesma. Eu sabia que guardar aquele rancor só me faria mal. Eu te perdoo, Clara. Eu disse e as palavras eram sinceras. Eu te perdoo porque você é minha irmã e porque você precisa de paz. E eu também preciso. Fiz uma pausa, respirando fundo antes de dizer o que era necessário. Eu quero que você encontre outro lugar para ficar. Vou te dar 3 dias para organizar suas coisas. Eu te ajudo no que for preciso, mas você não pode mais morar aqui. Ela não discutiu. Apenas balançou a cabeça, aceitando a consequência de seus atos. Era a decisão mais difícil que eu já tinha tomado, mas também a mais necessária. Os 3 dias seguintes foram silenciosos e melancólicos. Clara arrumou suas malas, fez alguns telefonemas e conseguiu um pequeno quarto alugado do outro lado da cidade. No dia de ir embora, com as malas já na porta, ela hesitou. Então, lentamente, caminhou até Thor, que estava deitado perto do sofá. Ela se ajoelhou na frente dele, com cuidado para não assustá-lo. Ele apenas levantou a cabeça e observou com os seus olhos sábios e cansados. Me desculpa, ela sussurrou para ele, a voz embargada. Me desculpa por ter sido tão horrível com você. Obrigada. Você salvou a minha vida e eu nunca vou me esquecer isso. Ela estendeu a mão e, pela primeira vez, o acariciou. Acariciou sua cabeça, suas orelhas. Thor, em sua infinita bondade, inclinou-se para o toque dela e lambeu sua mão. Naquele momento vi um vislumbre da minha antiga irmã, a pessoa por trás de toda aquela dor. Eu a acompanhei até a porta, nos abraçamos, um abraço estranho, cheio de palavras não ditas. Se cuida, Clara. De verdade, procure ajuda. Você merece ser feliz. Você também, Camila. Ela respondeu e foi embora. Fechei a porta e me encostei nela, o silêncio da casa finalmente se tornando confortante. Thor se aproximou e encostou a cabeça no meu colo. Eu me sentei no chão e o abracei com força, enterrando meu rosto em seu pelo. A tempestade havia passado. Minha casa era meu refúgio novamente. E ali, com meu amigo leal e protetor ao meu lado, eu sabia que, apesar de tudo, nós ficaríamos